Olá! Que saudade! Que bom Nossa, te não ver. fala! Bom demais também. Alegria estar aqui com você, a gente poder compartilhar esse momento juntas, né? Uma conversa entre terapeutas, tem coisa melhor? Não tem, não é verdade? Que Bom delícia, que demais, né? honra poder dividir uma live com você. Que isso, imagina, a honra também é minha. Ei, Paulo, boa noite. Nai, tem algumas pessoas que eu não conheço. Sejam muito bem-vindos. Então, eu acho que agora a gente já pode começar, né? Vamos iniciar as Vamos nossas lá. apresentações. Para quem não me conhece, eu sou Maria Cecília, psicóloga, sou formada há 17 anos, em clínica 17 anos, e a minha abordagem hoje que eu sigo é a abordagem cognitiva comportamental. Eu iniciei na psicanálise, mas hoje eu me apaixono cada vez mais por essa abordagem, acho que tem uma aproximação com o nosso paciente, e por isso nós estamos aqui, né? Porque a gente quer cooperar com você, contribuir com conhecimento. E essa conversa vai ser uma conversa assim bem gostosa, né, Ana? Nós vamos Mesmo? procurar ser assim, mais objetivas, não tão técnicas, né? Porque não é esse o objetivo Exatamente. aqui. Mas a nossa conversa hoje é de um assunto muito importante, né, Ana, sobre autoestima. Mas antes da gente começar, eu também gostaria que você se apresentasse. Claro, com o maior prazer. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Cláudia, canal e então eu trabalho em Santa Luzia e atendo no consultório também. Áreas que eu me apaixonei, não me vejo escolhendo entre as duas, então por isso me divido entre elas. Também hoje a abordagem, né, que eu escolhi foi a TCC, a Cognitiva Comportamental Uhum. também. Comecei com a humanista, mas me apaixonei pela TCC. E aí não teve jeito, porque é o que você disse, é uma abordagem que nos aproxima do paciente, né? Então, É. é o jeitinho que eu gosto de trabalhar. Não me vejo fazendo de outra forma, assim como você. Ô, Ana, só um minutinho. Gente, eu gostaria que Claro. vocês falassem se o áudio da Ana tá bom aí para vocês, porque para mim tá falhando um pouco, Ana. Deixa eu Aí, trocar se para tiver no ok Wi-Fi. com o áudio da Ana, vocês me dão um joinha, tá? Ei, Areli, boa noite. Vamos Se não lá, tiver Ana. ok, eu Vamos tentar. troco para o 4G, tá? Porque para mim também está travando um pouquinho o seu. Tá travando? Pois é. Quer que eu troque para o 4G? Talvez melhore. Vamos trocar então, né? Então vamos, peraí. Aí a Alice falou que o áudio está falhando. São áudio. Aí é o meu e o seu, no caso, né? Vamos tentar ver de novo aí o que a gente pode fazer. Tá saindo? Paulo falou também que está falhando. Paulo, você me ouve bem? A Ana vai tentar entrar de novo. Ah, agora sim, Pronto. Ana. Tirei o Melhorou, né, fone gente? também, talvez ajude. É, a internet tem que ajudar a gente hoje aqui, né? Por favor. Então vamos lá, Ana. Quando eu escolhi esse tema, né, para a gente conversar, eu vejo assim que é um tema muito importante, mas eu acho que está muito generalizado, né? As pessoas entendem a autoestima como algo assim, eu tô me vendo, eu me acho bonita e já está tudo bem, né? E engessa um pouquinho o conceito, só que é tão abrangente, tem tantas coisas que envolvem a autoestima, e as pessoas realmente adoecem por causa dessa falha, né, em algum momento da vida delas com relação à autoestima, né, porque a autoestima ela é a base, ela é construída na infância, reforçada na adolescência e a gente passa a se comportar dessa forma na vida adulta, tendo reflexos positivos ou negativos, né?
E dentro da autoestima, a gente tem as nossas habilidades sociais, que elas também precisam estar bem desenvolvidas, porque senão a gente não consegue se relacionar bem. Então, hoje, Ana, eu posso dizer assim, que 95% dos casos que eu atendo são pessoas que chegam no consultório com uma demanda. Ah, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, ou, eu estou passando por um problema no meu casamento, né, no meu relacionamento, e entende que está tendo aí uma dependência emocional, mas a causa raiz disso tudo é sim uma fragilidade na autoestima. Então as pessoas precisam assim conhecer melhor, buscar esse autoconhecimento sobre as suas emoções, né, sobre a sua forma de se comportar, de como elas se veem, a identidade, para elas poderem ter um norte para buscar aí um equilíbrio, né? E o que você tem percebido hoje também, Ana? Está assim também na sua clínica? Exatamente. Os meus pacientes essencialmente se parecem com os seus, na sua maioria. E é muito, muito legal, muito interessante você ter tocado nessa questão de que a autoestima começa a ser aprendida e ensinada na infância. Porque as pessoas acham que é um botãozinho que a gente tem dentro da gente, que a gente liga e desliga quando a gente quiser. E não funciona assim, né? Muito pelo Se fosse contrário. assim, seria fácil, né? Todo mundo Isso, estaria acho que a muito gente bem. exatamente, né? Então, os responsáveis, eles têm o papai, a mamãe, o tio, a vovó, tem um papel fundamental na formação da autoestima, né? Então, eu gosto muito de um psicólogo, ele chama Luiz Hans. Ele fala que as crianças hoje em dia têm se sentido como uma colcha de retalhos. Por quê? A mamãe fala, nossa, você se parece com sua tia. Nossa, sua testa é igualzinha a dela. Nossa, você é chato igual o seu pai. Nossa, encrenqueiro igual a vovó Zuleika. Então, a criança... Comparações, né? Exatamente. Então, a criança nunca sabe. A criança não aprende a ser quem ela é de verdade, por essência, né? Então, ela sempre se parece com alguém. Então, ela nunca é quem é por essência. Ela nunca aprende a ser ela mesma. Então, Com ela sempre certeza. se compara com alguém, ela sempre se parece com alguém. Então, Uhum. talvez esse seja um dos maiores erros que a gente comete na educação dos nossos filhos, né? Verdade. Porque a gente Uhum. esquece que é responsável por formar a autoestima deles, assim como os nossos pais foram e são responsáveis por formar e transformar a nossa autoestima. Então é bom lembrar disso de vez em quando. Com certeza, né? E a gente vê, assim, cada vez mais pais preocupados, às vezes, com o desenvolvimento dos filhos, mas sendo super protetores, né? E tem exemplos de pais também, ao contrário de super protetores, deixando eles muito à vontade, se sentindo muito livres de querer fazer, poder fazer o que quiser, né? Ou então tem aqueles pais também que não dão um suporte emocional adequado, que fazem também com que essa criança assimile a identidade dela de uma forma desajustada, né, por causa desse lar disfuncional, e ela vai crescendo com essas marcas, né, e isso com certeza interfere na identidade dela, porque ela tem essa ideia de quem ela é a partir do olhar do outro. Então, se vem Exato. muita comparação, se vem, né, eu, por exemplo, na minha infância, eu fui muito comparada. Eu era o patinho feio da família, da escola, né? Mas graças a Deus a gente tem oportunidades de reparar, de buscar a cura, né? Eu pessoalmente busquei a cura através do Senhor, né? De Jesus, né? Para estar trazendo para mim a verdadeira identidade. Mas os pais, os cuidadores, os adultos de referência, eles são sim muito responsáveis por essa identidade que está sendo formada, né? E a gente não sabe lidar, muitas vezes não sabemos lidar com as emoções das nossas crianças. Então a gente acha errado, muitas vezes, a criança manifestar raiva, né, de alguma coisa, de não, fica com raiva não, fecha a boca, não pode chorar. Então a gente vai polindo a criança nas emoções e quando ela for crescendo, ela não vai saber lidar com a frustração, ela não vai saber lidar aí com muitas questões da vida, vai se comparar,
vai sentir muita insegurança. Isso aí vai interferindo, sim, nos relacionamentos, né? Sim. Por trabalhar em uma escola, a gente atende muitos pais, e no consultório também, né? É. E as queixas no consultório vêm da infância, de exatamente isso, disso tudo que você está falando. Olha, não fui compreendida, fui comparada o tempo todo, não me disseram o quanto eu era importante, o quanto eu era especial. E aí a gente precisa entender também, os nossos pais fizeram e fazem o melhor que podem, né? Aham, E muitas vezes estão reproduzindo aquilo que foi oferecido a exatamente. eles, É né? verdade. E aí isso vira um ciclo. O que foi oferecido a eles vai ser o que vai ser oferecido aos filhos dos filhos, e essa história vai se repetindo. Uhum. Mas hoje, esse espaço que a gente está abrindo aqui, inclusive, para conversar a respeito disso, a gente oferece a oportunidade oferece e escolhe a oportunidade de quebrar esse ciclo, né? O que é Verdade. muito importante. Então, a Uhum. gente entende que nos foi oferecido, que foi possível e o melhor possível, mas a gente tem a opção de oferecer algo ainda melhor para os nossos Com filhos e para as certeza. crianças, né? É. E quebrar esse ciclo dessa formação de uma personalidade dependente, né? Uhum. Porque, em certa medida, todos nós nos preocupamos com a opinião do outro, consideramos o que o outro fala a respeito da gente, mas a gente precisa ficar de orelha em pé para o quanto isso tem nos atrapalhado. Aí sim, né? Se a gente Exatamente. fica dependente da opinião do outro, aí sim é um problema, né? É. Mas é inerente ao ser humano buscar essa afirmação, né, no outro, se preocupar. Nossa, você viu a live lá que eu fiz com a Maria Cecília? Eu fui bem? Você acha que eu falei alguma coisa que não devia? Isso é normal. Mas se eu Você não for fica presa a dependente, isso, né? né? Algo que vem, mas isso não vai acabar com o seu dia se um E comentário não tão naquela que você estava na expectativa ocorreu, né? exatamente, exatamente. E assim, é muito triste, né? Quando a gente se depara com pessoas que estão com esse sofrimento, né? Que causa um sofrimento muito grande, elas não conseguindo assim se posicionar da forma como gostariam, né? E aí isso tudo gerando um adoecimento, de fato. Então, Sim. eu ouço muito na clínica, né, os adultos dizendo assim, no caso de ansiedade, por exemplo, né? A ansiedade vem, aí quando você vai estudando o caso daquela pessoa, vai analisando o comportamento dela, como ela reage diante das circunstâncias da vida, você Uhum, percebe que é uma pessoa, muitas vezes, que tem dificuldade de falar não. É uma pessoa que se compara muito com as outras, é uma pessoa que está o tempo todo na defensiva e tem um processo de autocrítica muito grande. Então eu vejo, e assim, gostaria de deixar e também para os nossos seguidores, né, da importância da gente trabalhar essa autoestima, porque é dela que vai, assim, é que a gente vai ou avançar ou vai ficar num ponto estagnado. Porque sim. se a autoestima não estiver equilibrada, a gente tem dois problemas. A gente tem o problema do orgulho e a gente tem o problema da vitimização, né? São Isso. os extremos da baixa autoestima, orgulho e vitimização. Então, você vê, por exemplo, pessoas se relacionando e aí ela não consegue vibrar com a sua vitória, aí você vai olhar para dentro de si e vai analisar de fato o que está acontecendo. Por que você não quer vibrar com a vitória do outro? É uma inveja? É querer estar no lugar dela? Né? É não vibrar mesmo com a conquista porque você acha que você é melhor, ou que você se sobressairia melhor naquela questão. Então, isso Uhum. tudo vai prejudicando as relações. O fato de você não se posicionar, né? Quantas vezes as pessoas chegam e falam assim, fulano falou isso de mim. Mas Uhum. aí adoece, aí entra no outro ponto, que é o ponto da depressão, né? Pessoas deprimidas que chegam lá com um nível de vitimização enorme, e aí elas, de fato, vão chegar
com esse discurso de que ninguém se importa com elas, né, que está muito difícil, e aí você vai avançando, né, naquele acompanhamento e vai vendo como que o vitimismo é forte nela. Aí você vai sondando um pouquinho mais, você vai cair lá na questão dos pais, dos cuidadores, de como eles formavam essa criança, né? Às vezes foi uma criança muito criticada, muito tolhida, né? Então isso vai gerando marcas e ela na vida adulta não consegue se posicionar. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né, Ana? E ajudar as pessoas que estão ao nosso redor com essa situação. Exatamente. Nossa, você tocou num ponto tão importante que a gente não pode esquecer de falar dele, né? Acho que com isso tudo que você falou, a gente pode fazer três coisas, né? Para essas pessoas que talvez estão assistindo a live e estão se identificando. Nossa, é isso mesmo que eu sinto. Nossa, é essa pessoa que você está falando sou eu, né? Então, para essas pessoas que estão se identificando, eu gosto São três passos, na verdade. O primeiro deles. Só um minutinho, Ana, antes de você falar, que eu acho que vai ser importantíssimo, gente, vamos mandar um aviãozinho aí para as pessoas, convidá-las para essa live, né? Que a gente vai, assim, revelar muitas coisas legais para você, tem um conteúdo muito jóia aqui preparado para vocês. Então, vai chamando, gente, vai chamando, que no final tem uma surpresinha, hein? Vamos lá. Então, a Ana vai dar continuidade. E é muito importante esse espaço que a gente que você está abrindo aqui para falar sobre isso. Fonte de informação segura, né? Às vezes você conhece alguém que precisa dessa live hoje, então manda um aviãozinho para essa pessoa, né? Para a gente cuidar um pouquinho dessas pessoas. Então vamos lá. Eu gosto de fazer, eu construí esses três passos para ser mais fácil de falar e mais fácil desse processo acontecer. O primeiro deles, fazer as pazes com o passado, que tem tudo a ver com a vitimização que você está falando, né? Então, se eu fico remoendo aquilo que eu vivi, aquilo que não me foi oferecido, aquilo que eu não pude, tá vendo como que tá permeado do não? Então, se eu fico remoendo isso tudo, eu não avanço, eu não me permito avançar, né? Então, primeiro, fazer as pazes com o passado. Antes disso, eu preciso identificar se eu tô nessa situação de baixa autoestima, disso tudo que você descreveu também, né? Então, se eu me identifiquei, se eu vi que eu tô nessa realidade, primeira coisa, fazer as pazes com o passado. Segunda, entender qual é a nossa responsabilidade no que a gente está vivendo. Exatamente. Isso aí é fundamental. É fundamental por quê? Porque é muito mais fácil julgar a culpa do outro. Meu marido fala uma frase assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu acho ótima essa frase. Então é muito mais fácil colocar a culpa no outro do que fazer essa autorreflexão e entender qual que é a minha responsabilidade em tudo que eu tenho vivido. Né? E você então, colocando isso, Ana, só um minutinho, aproveitando desse gancho. Fazer isso dá muito trabalho, né? Dá trabalho porque você vai ter que realmente entrar em contato com as suas fragilidades. Então, se autorresponsabilizar é você entrar em contato com as suas limitações, com as suas fragilidades, e se deparar com elas e aceitá-las, que existem outros caminhos para você poder mudar. Só que muitas vezes, qual que é o atalho? Passar para o outro. É mais fácil. Aí você não consegue resolver essa situação. Essa situação vai virando uma bola de neve, vai se repetindo, e você vê pessoas cada vez mais estagnadas, paradas, sem conseguir alcançar o melhor que elas querem, que elas buscam, por causa de detalhes, né? Isso. Quando a pessoa está nesse estágio, né, de vitimização, ela costuma se comparar demais, né? Então, eu nunca sou suficiente para mim mesma, eu nunca sou tão boa quanto o outro, né? E aí eu me impeço de me transformar. Porque quando a pessoa está em terapia, por exemplo, o processo de transformação, ele não é fácil, como você muito bem colocou. Né? Não é fácil mesmo, porque ter contato com essas nossas fragilidades é muito difícil.
Mas é Exatamente. essencial, porque senão esse processo ele não acontece, né? A gente barra esse processo. Então a gente E barra as transformações, a gente barra as coisas boas, né? uhum. E quando a E aí, gente. ah, Pode pode falar, perguntar. pode falar. Quando a gente se depara realmente com com essa nossa fragilidade, com esse nosso eu, né? É realmente a nossa essência, a nossa identidade. E aí você vai tendo a oportunidade de você realmente ver exatamente quem você é, né? E aí você trabalhar no seu autoconceito, na sua autoimagem, e a Sim, partir daí a sua autoestima ser equilibrada, porque sim. seu autoconceito, né, quem você é, né, naquilo que você faz, naquilo que você acredita que dá conta, isso é uma questão lógica, racional. Mas a questão da autoestima, ela é afetiva emocional e ela vai impactar todas as áreas da sua vida. Então é muito comum a gente ver pessoas que falam que está tudo bem, que não tem nada com elas, que ela está sentindo, tem uma imagem adequada, está com um corpo bonito, tem um trabalho muito bem, tem um trabalho legal, mas existe aí uma outra área, que é impacto da autoestima, por exemplo, que ela não está considerando, né, que faz parte da vida dela e que ela não está conseguindo lidar. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades no seu relacionamento amoroso é ciumenta, né? Quer dizer, ela tem uma boa, uma boa performance em outras áreas, mas no relacionamento ela não consegue avançar, porque está empacado ali, tem alguma ferida emocional que não está deixando ela avançar. E aí, realmente, se ela não entra em contato com essa fragilidade, com essa limitação de quem realmente ela não consegue. E aí os ciclos vão se repetindo, as crenças de não merecimento vão se reforçando, e aí realmente a pessoa acha que não tem jeito, né? Exatamente. E aí entra talvez a autossabotagem, né? Essa pessoa sempre, nunca acha que ela merece algo bom, ela nunca acha que merece avançar. E a gente sabe que esse ciclo ele é muito difícil de ser quebrado, mas é possível, né? E sabe uma coisa que eu tenho percebido no consultório, principalmente? É claro, as redes sociais elas vieram para somar. Mas talvez o uso inadequado, o exagero, né, no tempo das redes sociais e no uso das redes sociais tem prejudicado tanto, 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 né, esse autorrelacionamento, quanto todo e qualquer tipo de relacionamento que a gente se envolve. Por quê? Os padrões que são impostos lá nas redes sociais, de modo geral, né? Então, eu não sei se é da sua época, vamos falar que não, que a gente viu no YouTube, senão a gente vai condenar e vai denunciar a nossa idade. Ah, O comercial da Doriana, sabe? verdade. Então tem uma mesa de café da manhã. Eu costumo dizer isso em todos os lugares que eu vou. E se uma pessoa absorver isso, eu já estou muito feliz. Por Aham. quê? Aí tem uma mesa prontinha, tá todo mundo feliz. Tem uma mesa com várias qualidades de coisas para você comer. Tá todo mundo essencialmente feliz naquele comercial, né? E É, em vários outros, acho que todos, né? Acho que dá pra gente maioria. tirar um ou outro que isso não acontece. E É aí verdade. as pessoas acreditam que aquela felicidade constante, permanente, que aquela coisa perfeita existe. Só que não Uhum. existe. Aquilo é só uma propaganda, inclusive para vender algo. Então Uhum. precisa ser bom. Senão as pessoas não vão nem querer assistir, não vão querer ver, não vão querer comprar. É o Mas poder aquilo da não é a nossa sugestão, né, vida. Ana? Isso é o poder Sim, da sugestão, que a gente fala sim, em psicologia, né? Que é quando o meu inconsciente comunica com outro inconsciente da pessoa e ela sim, acredita realmente que aquilo ali é uma verdade que vai fazer sentido para ela. Só que ela sim. é outra pessoa, tem outra realidade. E Uhum. aí, quando essas coisas se chocam, entra o conflito. Sim.
E é aí que a gente precisa entender que a gente não tem que pegar o que está acontecendo lá na rede social, por exemplo, e encaixar na nossa vida. Não, não é isso. Nós somos seres humanos, a nossa condição de ser humano é essa, de sermos falhos, de sermos imperfeitos, enfim. Então, essa é a nossa condição. Então, como, né, que essas coisas perfeitas que são vendidas nas redes sociais vão se encaixar na nossa vida? Não vão encaixar. E sabe aquele quebra-cabeça quando você fica tentando encaixar uma peça que não é dele? Então você sempre se sente imperfeito, você sempre sente que está faltando alguma coisa, e é assim que vai ser, né? Enquanto a gente insistir em se encaixar nesses padrões que são estabelecidos para a gente o tempo todo, em mensagens diretas e subliminares, né? Seja um ou seja outro. E é importante, assim, a gente reforçar aqui, para a gente chegar nesse nível de entendimento sobre como anda a nossa autoestima, como está a nossa autoestima, a gente tem que olhar para dentro de nós com muita coragem, né? Com verdade, Sim. com humildade. Eu sempre falo isso para os meus pacientes também, porque a gente tem que entrar em contato, sim, porque é ali que a gente vai encontrar realmente quem nós somos, por que nós estamos assim, o que nos faz sentir assim. Então, é muito comum a gente se deparar com pessoas que estão diante de um problema emocional e quando você faz uma pergunta que confronta, ela não consegue saber exatamente o que está acontecendo, quem é ela, porque por muito tempo ela escolheu os atalhos. Ela não entrou em contato com a verdade dela. Então, por exemplo, uma pessoa que diz para você algo, né, e aquilo te gera uma ferida, por exemplo, chegar para você, você não passou, não tirou carteira de motorista, né, de primeira, vamos dizer assim. A maioria das mulheres passam por isso e podem, assim, falar aí também, né, se já passaram por isso. Aí, quando não passa de primeira, aí você estuda, você investe, você está ali, não passa de primeira por várias questões. Às vezes foi um processo de que você ficou um pouquinho nervosa, ficou ansiosa realmente, não prestou muita atenção em determinado ponto por conta da ansiedade. E é normal, é comum, nós somos humanos, passamos por isso. Só que, por outro lado, essa pessoa está sendo pressionada o tempo todo para obter um resultado, para ter um resultado satisfatório. Então, quando alguém diz para ela, fala assim, olha, você não passou, não passou de primeira não? Então nem adianta tentar de novo, porque vai ser a mesma coisa. Então, ela pega isso como verdade, né, assimila isso como verdade e realmente se boicota, não faz de novo. E perde a oportunidade. Isso aí é típico de uma pessoa com baixa autoestima, né, que não consegue entender a verdade de quem ela é. Então, considerar, por exemplo, que eu estive naquele exame, não fui tão bem como eu gostaria, porque eu realmente fiquei ansiosa, entrar em contato com essa emoção e depois fazer de novo é aceitável, é equilibrado. Mas quando a pessoa se depara com alguma situação e se cobra demais, mas ao mesmo tempo chega um momento que ela se depara com a verdade dela, ela fala assim, não, eu estou me esforçando, no caso da carteira, né, de motorista, eu estou me esforçando, eu estou fazendo a minha parte, por que não tentar de novo? Vou lá tentar, e vou tentar quantas vezes for necessário, porque é o meu propósito, eu quero chegar lá, é uma meta, é um sonho. Então não vai ser um comentário aqui, outro ali, que vai me paralisar. Aí essa pessoa consegue romper, consegue entrar em contato com a verdade de quem ela é, mesmo limitada, sabendo que ela pode ficar ansiosa, né, e não passar, mas entendendo também de todo o esforço que ela está tendo. Essa é a verdade dela, e com isso ela consegue avançar. E quem tem baixa autoestima, não consegue encontrar esse ponto de equilíbrio, realmente não vê as coisas acontecendo. Se frustra cada vez mais, e aí a gente se depara com muita ansiedade, com depressão, com muita dependência emocional, achando que é só o outro. Aproveitando falar, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a dependência emocional, né? Eu tenho recebido, eu estou assim, até assustada, né? Porque desse tempo para cá de pandemia, eu tenho recebido muitos casos de dependência emocional de mulheres, né, que estão passando por esse processo.
Você queria falar um Uhum. pouquinho? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro, é muito importante. Aliás, tudo que você está falando é muito importante, mas isso que você disse por último, a gente precisa começar a considerar as coisas boas que a gente faz, né? Temos defeito, olhar para dentro é difícil, precisamos olhar com coragem? Sim, fato. A gente precisa olhar com amor também, né? Por todos esses processos que a gente vive. Mas a gente precisa considerar as coisas boas que a gente faz. A gente não faz só coisa ruim, né? Exatamente. Acontecimentos ruins acontecem o tempo todo com todo mundo. Mas a gente faz coisas boas também, né? Falando um pouquinho da dependência emocional, eu acho que a gente volta em tudo que a gente falou até agora, né? De como a gente foi apresentado ao mundo, de como a gente foi apresentado para a gente mesmo, né? Então, como é que as pessoas ao seu redor falavam de você? Falavam do seu cabelo, da sua personalidade, de quem você era, né? De como você foi incentivado, de como você foi estimulado, né? Então a gente precisa voltar um pouquinho. A partir disso, como que você absorveu isso tudo, né? Que você viveu, que foi oferecido a você? Você ressignificou nesse processo o que precisava ressignificar, né? Ou como a gente disse lá no início da live, você está remoendo tudo de ruim que te foi oferecido, que você viveu, enfim. E aí, esses processos, eles normalmente causam a dependência emocional, quando não são ressignificados, quando não são, quando a pessoa não desabafa, quando ela não fala sobre aquilo que ela viveu, e aí a dependência emocional aparece. De que forma? Dessas mais variadas formas que a gente falou até agora, né? Uhum. Eu tenho percebido no consultório, por exemplo, que a dependência emocional ela tem vindo mascarada. Eu não sei se tem acontecido com você. Sabe? A pessoa não admite para ela mesma que ela está vivendo a dependência emocional. Por quê? É, um relacionamento abusivo, por exemplo, a gente vai falar dele, né? Que inclusive a dependência emocional é muito marcada nele. Eu só existo se tiver o outro, se o outro me legitimar, se o outro disser que eu tô bem, se o outro disser que me ama. Eu só existo dependendo de alguma coisa do outro. Eu nunca consigo achar em mim mesma, né? Aquilo que vai me fazer feliz, aquilo que vai me deixar bem. Eu É não uma consigo me insegurança amar. tão grande, né? Uma É, insegurança, um medo tão grande, porque lá atrás, possivelmente, foi uma pessoa muito criticada. Nunca, sim. não teve aquela sensação de ser importante, de ser amada. Né? Então, isso virou uma ferida muito grande. E aí gerou todo esse quadro, né? Sim, sim. E aí é importante, ok. Eu não fui estimulado. É o que a gente disse lá no início de fazer as pazes com o passado, né? Uhum. Não fui estimulado, não foi como eu gostaria, tudo bem. Mas não dá pra gente entrar numa máquina e voltar lá no passado. Quiséramos nós que tivesse essa máquina, né? Eu ia querer entrar lá todos os dias e consertar alguma coisa lá do passado, mas não tem. Então, o que que dá pra gente fazer a partir de agora? Hoje, agora. Dá pra gente olhar para a situação agora e fazer alguma coisa? Dá. Sempre dá para fazer alguma coisa, né? Ah, Ana, não tô conseguindo sozinha, não tem problema nenhum. Peça ajuda de uma pessoa que você confia, peça ajuda profissional, né? Para que alguém ali caminhe junto com você, se você não está dando conta de caminhar sozinho nesse momento, de olhar para essas coisas com coragem para ressignificar, né? E a dependência emocional, inclusive, faz isso. Você acha que nunca vai dar conta de nada, né? Você Uhum. acha que só o outro dá conta de tudo, você acha que só o outro é capaz de alguma coisa. Então, você acha que você nunca vai dar conta de nada. Então, você Ana, depende sempre do outro. Diga. a Regina está perguntando o que fazer com o agora, no caso, uma pessoa que está passando por esse quadro de dependência emocional. Não é isso, Regina? Opa, travou para mim. Mas eu entendi que ela perguntou o que fazer com o agora, não é Com o isso? agora, isso. Tá. Isso. É Regina o nome dela, né? Regina, isso. Jane.
Rejane, Não, é isso. Regina. Regina É que perguntou, Regina? agora é Rejane. Ah, tá. Então, Regina, vamos lá. O que que acontece, Regina? A gente precisa, é, eu vou dizer a gente, porque também vamos nos A colocar gente nisso, passa. somos seres humanos também, né? A gente Em faz isso algum também. momento ou outro a gente passou por isso, né, Ana? Com certeza. Então, Regina, a gente precisa olhar com amor, né, para o agora, com coragem, como a Maria Cecília disse, e entender o que que a gente pode fazer. Quando a gente diz olhar para o agora, parece que a gente tem que colocar uma capa esvoaçante, né? Se munir de superpoderes para sair consertando tudo. E aí a gente cai a gente corre o risco de querer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente não vai fazer nada. Então, acho que a Uhum. primeira coisa quando você olha para o agora, Regina, entender o que que você pode fazer com a situação agora. Então, pegar um problema de cada vez para consertar. Então, por exemplo, não fui estimulado tanto quanto eu gostaria, né? Então, a gente está falando do passado. Mas o que que eu posso fazer com isso agora? Ah, então agora eu vou me proporcionar, por exemplo, a fazer um curso de automaquiagem, né? Que é uma coisa que eu gosto, por exemplo. Não fui estimulado, não me foi oferecido isso lá atrás, mas eu vou me dar esse presente. Porque eu gosto de automaquiagem, porque é uma coisa que eu quero investir na minha vida profissional. Então, eu vou investir em mim. Eu vou me estimular a partir de agora. Então, quando a gente fala olhar para o agora, é isso. Para que você entenda o que que você pode fazer por você mesma, né? Para que você faça as pazes com o passado, com o que não foi bom lá, e para que melhore tudo que você está vivendo agora. Te respondi, Regina. Se não responde, fala que não, que a gente muda e fala tudo de novo. É. Ana, tem uma questão que eu sempre coloco para os meus pacientes, né, também, que passam por esse quadro de dependência emocional, que tem aí muito a ver com uma baixa autoestima, né, sendo reforçada, é o seguinte, a pessoa, quando ela está numa dependência emocional, ela elege uma situação como base principal da vida dela, que faz sentido total, né? Então, aqui é o teto dela. Então, se essa coisa que ela elege como algo principal, fundamental na vida dela, e onde ela só tem um olhar para ela, se acontecer disso cair, né, por algum motivo que a vida vai estar ali oferecendo, ela desaba junto, porque não tem outras condições ali sendo base para ela, né? Então, a pessoa com dependência emocional, ela não consegue olhar as outras situações de vida que ela tem, que ela pode estar oferecendo e encontrar sentido. Então, se ela, por exemplo, pensar, pode ser um gancho aí para os nossos amigos, seguidores que estão nos assistindo. Então, se tem algo importante para você, ok, você vai dar sentido, vai fazer aquilo acontecer, mas não Sim, esteja em só uma coisa, vai pontuando outras, né? Você tem um relacionamento que é muito importante, mas você tem um trabalho que é muito importante, você gosta, você tem amigos, você tem igreja, você tem pessoas ao seu redor também que podem te dar uma base. Então, quando alguma coisa que é importante para você desabar, você tem as outras que podem estar aí te sustentando. Isso é sim, muito importante. Então, a gente tem que flexibilizar o nosso olhar para as outras coisas boas que tem na nossa vida, né? E sim, encontrar sentido nelas também. Porque nem sim, tudo vai ser como a gente gosta, nem tudo vai ser como a gente espera e cria expectativa. A gente vai se frustrar. Mas quando sim. vier a frustração, a gente tem que ter aí uma base também nos sustentando, né? E essa Uhum. base, ela vai estar nos ajudando a prosseguir. Sim, sim. Eu acho que isso tem muito a ver com o filtro que a gente está se vendo, com o filtro que a gente está vendo as pessoas, a vida, né? Então, quando a gente só tem ali, como você disse, escolhe, elege uma coisa para prestar atenção, seja isso bom ou ruim, e aí? E se amanhã não tiver mais? O que que a gente coloca no lugar?
Então tem tantas outras coisas, né? Por exemplo, eu gosto de dizer assim para os meus pacientes, antes da gente eleger ou antes da gente constatar se um sentimento é bom ou ruim, a gente precisa pelo menos, a gente precisa primeiro perguntar por que e como que isso está acontecendo. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu estou me permitindo? Por que que eu estou me colocando nessas situações, né? Então, eu acho que a gente está aceitando muita coisa ruim para si, principalmente esse período que a gente está vivendo, né? Que a gente ainda está entendendo as coisas. Então, é como se a gente tivesse colocado um filtro ruim em tudo, então tá tudo ruim mesmo, nada vai melhorar mesmo, deixa tudo como tá. Então, a gente não se olha com um filtro legal, e aí, consequentemente, a gente não consegue olhar mais nada com esse filtro, né? Com esse outro filtro, Tá bom. mudar o filtro. E tudo, Ana, passa, é uma coisa assim da nossa abordagem, né? E tem tudo a ver com aquilo que a gente tem falado aqui. Tudo passa primeiro pelo nosso pensamento, né? A Sim. forma como você pensa, você sente. E aí depois você se comporta, né? Então não é o sentimento que vai fazer você pensar, é o que você pensou antes que vai fazer você sentir para depois você se comportar. Então, é importante a gente estar dando uma atenção para os nossos pensamentos. E teve uma Sim. pergunta também que eu achei muito legal que fizeram, né? Fiz uma na caixinha de stories aí uns dias atrás, perguntando o que as pessoas gostariam de saber sobre essa questão da autoestima. E uma das pessoas pediram para a gente falar sobre esse sentimento de inutilidade, né? Uhum. Por que que a pessoa se sente inútil? Aí eu não sei se essa pessoa está querendo dizer inútil com relação ao que ela faz, né? Sim. Ou inútil com relação ao que a inutilidade do ser mesmo, da identidade dela, de como ela se vendo inútil, né? E aí como que a gente pode estar ajudando essa pessoa nesse sentido, para ela ressignificar esse sentimento de inutilidade? Vamos lá. Primeiro, eu não, como você disse, eu não sei o contexto, né? Que A ela gente fez não essa pergunta. Então, mas vamos colocar aqui um exemplo. Primeira coisa, quando a gente se sente inútil, a gente tem um sentinela dentro da gente para medir o quanto a gente está sendo produtivo, ou o quanto a gente está sendo bom em determinada coisa. Então, primeira coisa, de alguma forma, olhar para dentro com amor, para que Aham. para que tire esse sentinela de dentro de você e para que abra espaço para se olhar com amor. Uhum. Segunda coisa, quando a gente começa a se sentir inútil, talvez seja porque a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então a gente não consegue Sem perceber foco. exatamente. A gente não consegue perceber o que a gente está conseguindo fazer. Então, talvez uma estratégia legal seja criar uma lista. Como eu disse, não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, hoje no meu dia, tem o meu trabalho, aí eu vou fazer faxina na casa, eu vou fazer comida, eu vou. E aí eu encho essa lista de coisas e não consigo fazer, e aí eu me frustro, e aí vem outro ciclo. Então, Uhum. fazer uma lista com aquilo que você consiga cumprir, com aquilo que você acha que dá conta, né? Segunda coisa, checar o quanto de investimento emocional você está doando para si e para as Isso. outras pessoas, né? Isso é Uhum. muito importante. Isso eu acho que é fundamental a gente tocar nesse ponto. Por quê? Esse sentinela que a gente acabou de falar, né? Ele costuma caminhar com a gente e morar aqui dentro. Então, a gente investe, por exemplo, investe tempo, investe dinheiro, investe um monte de coisa nas outras pessoas, mas em si não. E aí eu sempre me acho insuficiente, eu sempre me acho inadequada, eu sempre acho que eu não sou boa o suficiente porque eu fico sempre me comparando com as pessoas. Então, por que que eu tô me sentindo inútil? Mas com quem que eu tô me comparando para que eu seja menos útil do que alguém, né? Então, olhar para dentro de si e ver o quanto você está investindo, né, em você Uhum. mesma. E acho Isso é que importante. terceira coisa, para eu não me prolongar demais,
buscar se conhecer, passar tempo com você, se fazer companhia, aceitar que você vai falhar, que você vai errar, que você vai fazer um monte de coisa ruim, mas pode Você tocou falar. num ponto importante, né? Que eu acho que esse sentimento de inutilidade ele cresce justamente por causa de uma outra questão aí que vem como defesa, que é o perfeccionismo. Então, a pessoa vai se cobrando demais, né? Uma perfeição. E aí envolve tudo isso que você falou. E aí nunca ela vai ver um resultado assim que ela ache que ela encontre sentido de fato, né? Porque Sim, sempre vai estar faltando alguma coisa, sempre vai estar criticando-se por alguma coisa. Então é muito difícil a pessoa chegar em um patamar assim de entendimento sobre essa problemática se ela realmente não entrar em contato com ela e aceitar essas limitações e todas essas sim, condições que você trouxe, né? Tem uma sim. pessoa aqui, acho que é o Diego, ele está perguntando sobre a culpa. A culpa também é uma questão de baixa autoestima, viu, Diego? Esse sentimento de culpa, né? Diogo ou Diego, porque já não está dando para eu ver aqui. Acho que é Diego, deixa eu ver aqui. Diego, Diego. Diego, isso. Isso, Diego. Vamos estar respondendo o Diego, então. É claro, Diego, que não tem como a gente falar muito sobre isso, porque a gente tem um Sim. tempo, ó, pequenininho. É, Mas a gente vai conversando melhor, a gente vai propor mais lives, né, Ana? Vocês isso podem mesmo. também falar aí o que vocês querem ouvir. Tá vendo que o assunto é muito amplo, gente? É muita E uma coisa coisa vai também de puxando a autoestima. outra, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos responder o Diego, que o nosso tempo aqui já está bem corrido. Sobre a culpa, Ana, ele está querendo saber. Quer que eu responda? Ou você quer Quero. responder? Não, pode É? responder para ele. Então vamos lá. Normalmente a culpa, ela faz parte desses relacionamentos, seja com o outro ou seja com você mesmo. Então a culpa normalmente vem de um relacionamento. Podemos falar já do relacionamento abusivo, para eu Ah, puxar esse vamos, né? assunto? Porque a gente tem pouco tempo. Vamos. É, Vamos entrar. porque a culpa, ela normalmente, ela tá ligadinha, ela caminha junto com o controle. Então, qual que é o controle que o outro exerce sobre você ou que você mesmo está exercendo sobre você? Porque quando eu me sinto culpada, eu tô me comparando ou eu tô me forçando a alguma coisa, né? Uhum. Seja um relacionamento que não tá me cabendo, seja alguma situação que não tá me cabendo. Então, de onde? Primeiro, identificar de onde que vem a culpa. Segundo, por que você está se sentindo culpado? Sabe por que eu gosto de fazer essas perguntas? Porque a gente vai vivendo sem pensar. Então a gente vai vivendo Automático, a né? culpa, a gente vai aceitando a culpa que a gente tá sentindo, mas a gente não pensa de onde que essa culpa tá vindo. Por que eu tô sentindo essa culpa? Será que quando eu tô em companhia de fulano eu me sinto mais culpada? Ou será que quando eu me submeto a tal situação eu me sinto ainda mais culpada? Então, primeiro, Uhum. de onde e por que você tá sentindo essa culpa, Diego? Porque tá vendo que quando a gente fala culpa é muito grande, muito amplo, né? Então a gente precisa entender o contexto e qual que é o gatilho, né? Que faz essa culpa aparecer. Porque quando a gente fala Uhum. culpa, fica muito grande. Você É, concorda? com certeza. Aí, se na verdade, o Diego não é o Diego, é a esposa do Diego, a Poliana. Ela Ah, entrou no Instagram Poliana. do Diego para falar. Então tá bom, Ah, Poliana. é a Poliana. Entendi. É a minha Poliana. Ah, é a sua Poliana, então Entendi. você conhece. Olha Conheço, só, Ana, a conheço. gente está com tempo assim muito limitado já, infelizmente passa muito rápido, né, gente? Mas é tão gostoso estar aqui conversando com vocês, né, tendo essa interação, conversando com a Ana. E assim, tem muita coisa realmente que a gente gostaria de falar. A gente vai até depois conversar nos bastidores, né, Ana? Outro dia para a gente estar falando sobre isso. E eu gostaria, assim, até para a gente caminhar para o final, né? Para a gente, para o Instagram não cortar a gente, com a gente Né? não tendo esse finalzinho, né? Que faltam 10 minutos.
Eu queria deixar uma reflexão para todos vocês, e isso vai para mim também. E tem um versículo na Bíblia que fala, em Provérbios 4:8, que fala assim, sobre autoestima, hein, gente? Dedique a autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Olha o que a Bíblia fala, Ana, a respeito da autoestima. Então, na palavra autoestima, está falando aqui para a gente dedicar a autoestima à sabedoria. E aí, o que eu tenho aprendido, que essa sabedoria não é uma sabedoria assim só cognitiva, né, da gente ser sábio. Eu vejo que é uma sabedoria emocional, daquilo que a gente conversou lá no início, sobre as nossas habilidades emocionais, que a gente precisa aprender, que a gente precisa explorar isso melhor em nós, porque com essas habilidades, com essa inteligência emocional, a gente chega à sabedoria que o versículo fala aqui. Porque isso aí é construído. Então não tem esse negócio de falar que você tem baixa autoestima e vai morrer de baixa autoestima. Não, não. Porque a própria palavra fala que você pode se dedicar a encontrar a sabedoria, a autoestima na sabedoria. E é uma sabedoria que vem dessa habilidade emocional que a gente está falando aqui. Saber lidar com o medo, saber lidar com a culpa, saber lidar com a frustração, com o sentimento de inutilidade, o perfeccionismo, tantas coisas, né? Então, assim, é algo muito lindo que eu tenho aprendido e passo aí para vocês esse versículo que está em Provérbios 4:8, para a gente estar praticando, para a gente estar buscando pessoas que realmente possam nos ajudar a desenvolver essas habilidades sociais, né, Ana? Isso mesmo. Eu costumo dizer que educação emocional tinha que ser matéria na escola, para a gente aprender desde cedo a lidar com os nossos sentimentos. Porque o que eu tenho visto hoje é que as pessoas, principalmente nessa fase que a gente está vivendo, é que as pessoas estão tendo que lidar com seus sentimentos forçadamente, né? Não aprenderam antes e agora, querendo ou não, estão tendo que aprender a lidar com isso. E é tão importante, porque até para a gente não reproduzir esse comportamento, né? Com as crianças, por exemplo, aquelas velhas frases, engole o choro, tá chorando por quê? Chorando à toa. Nossa, que feio fazer birra desse jeito. Olha só, né? Até nessa questão que você disse da sabedoria, importantíssimo para a gente se policiar com o que a gente tem dito, com o que a gente tem absorvido, né? Então, eu gosto demais de dizer isso aos meus pacientes. Quanto mais você evitar um pensamento, mais ele vai vir, né? Então, é um imã, né? É um imã. Então, se eu te disser assim, não pense em um elefante, o que você vai fazer agora? Agora, só pensou no elefante, né? Então, se policiar. O cérebro não consegue captar a palavra não, porque ele trabalha com significados, né? Por imagens. Então, às vezes a pessoa acha assim, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar, não devo pensar. Aí que ela vai pensar com mais intensidade. Então, é você acolher esse pensamento, acolher esse sentimento e saber lidar com ele da melhor forma para que você não entre em sofrimento. Exatamente, né? Como é que você tem se visto? Como é que você tem se comportado? O que você tem feito dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, né? Porque um pensamento vira comportamento. É isso que a gente está falando desde o início da live, né? Então, será que você tem se acolhido? Será que você tem se dado colo, se feito companhia? Isso é tão importante, né? E outra coisa também que eu lembrei aqui, Ana, que a palavra fala desse amor próprio, né? Que a gente tem que ter. Porque olha só como que é tão importante para Deus essa questão da autoestima. Ele fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, né? Que ele é perfeito. E depois, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, você tem que se olhar, você tem que cuidar de você, você tem que se apreciar, você tem que saber sobre você para você amar o outro, para você fazer essa troca. Porque o tempo todo a gente está se relacionando. E a gente passa para o outro aquilo que está evidente em nós.
né? Fato. Então, se tem algo mal resolvido aqui dentro, é dessa forma que eu vou estar me relacionando. É dessa Sim. forma que eu vou estar mostrando as minhas defesas, né? Então, a gente tem que realmente dedicar esse tempo para nos conhecer, para nos valorizar. Que essa questão de valor, o valor passa primeiro por você. Exatamente. Só que a gente é ensinado na infância que esse valor vem do outro primeiro. O outro. Que é aquele Isso olhar, mesmo. né? Então, aí a gente cresce assim, aprendendo e não aumentando e trabalhando essa habilidade. Por isso que Isso. muitos estão sofrendo. Exatamente. E talvez as pessoas que estão se identificando, né, identificaram que têm baixa autoestima, estão dizendo para si mesmas, mas eu não consigo nesse momento. E é inclusive esse o pensamento que vem primeiro. Eu não consigo, não vou dar conta. Então comece aos poucos, né? Não precisa querer cuidar de si no sentido mais completo. Não, começa com 10 minutos. Dá um banho de creme no cabelo hoje, faz a sua unha amanhã, vai ler um livro que você gosta. Começa com 10, 15 minutos, né? E você vai ver que você vai querer dedicar a sua vida a você mesmo. Vai começar com 10 minutos, vai passar para meia hora, 1 hora. E quando você perceber, é claro, né? Existem estágios que estão um pouco mais avançados e essa pessoa vai precisar de ajuda profissional, vai precisar começar um processo de terapia, né? Vai precisar começar esses processos. Mas se a gente pode dar uma dica aqui hoje, né? Então, Isso, comece então, aos assim, poucos. começa aí a falar sobre essa dica preciosa que você vai dar aí agora como fechamento, porque a gente só tem 4 minutinhos, infelizmente. Ai, meu Deus! Então, mas é isso, não vou me prolongar muito, né? Se eu pudesse resumir em uma coisa, primeira coisa, se olhe com amor. Né? Entenda que você é humano, que essas coisas que a gente está falando são inerentes ao ser humano, né? Todo mundo passa por isso em determinado grau, em determinado momento da vida, né? Mas se você está achando que isso está te incomodando demais, então a minha dica, procure ajuda. De quem você confia, de um profissional, mas procure ajuda. Não fique aí no seu cantinho, isolado, achando que você vai viver assim essa fase que você está vivendo para o resto da vida. Essa é uma fase, né? Assim como várias outras fases da vida que você vai passar. Então, para quem se identificou, essa é a minha dica. Busque ajuda, né? Primeiro, aceite a realidade, que é diferente de estagnar, né? De se acomodar, é diferente. Primeiro, aceite. Ok, estou passando E por não isso. negue, né? E não negue esse sentimento que tá aí, acolha, vê o que está acontecendo de fato, o que está te incomodando e trabalhe para a elaboração, né? Daquilo que pode melhorar. E é você que vai buscar isso, não depende de outras pessoas. Isso é de você para o mundo. É a máxima da psicologia, faz parte da cura querer ser curado, né? Então não adianta alguém te oferecer um monte de coisa se você não quer começar esse processo de cura, né? Então você precisa escolher se curar, melhorar, se transformar, né? E é possível, né, Ana? Com certeza. Possível demais. É difícil? É, mas é possível. É um processo também, né? Que não é impossível, né? Ana, muito obrigada, tá, pela sua participação aqui. Foi uma honra ter você. Eu acredito que muitas pessoas que ouviram e aquelas que vão ouvir ainda na gravação vão ser muito edificadas com essas palavras que você trouxe, com o ensinamento aqui que a gente está propondo, né? E com certeza, gente, tem muita coisa para ser dita, para ser falada sobre autoestima. Então, eu quero te agradecer pela sua disposição, né? Um abraço aí na sua família, que você continue sendo essa bênção, essa profissional maravilhosa que você é, fazendo diferença aí onde você está. Tá bom? Imagine, parece que você está falando de você, que tem um espelho aqui. Eu que te agradeço, muito obrigada. Foi uma honra dividir essa live com você. Topo todas, só me chamar. Que bom, nós vamos combinar sim. Obrigada a todas as pessoas que participaram, comentaram. Né? Depois a gente vai olhar isso aqui com carinho sobre os comentários, tá? Muito obrigada, Milene, Selma, Dicila, Regina, Rejane, muito obrigada. E para fechar, gente, antes que termine, eu queria deixar
outro versículo, que está em Provérbios 23, 7, que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. É algo que a ciência nos mostra, né, que já é estudado, comprovado, mas é algo que a palavra de Deus já nos trouxe há muito tempo. Então, o que que fala? Porém, como imagina a sua alma, assim você é. Isso aí é identidade. Você pensa primeiro, você imagina primeiro como você é, para depois você sentir. Então, cuide dos seus pensamentos. Tá? Essa é a dica que eu deixo para vocês para finalizar. Um grande abraço e fica com Deus. Obrigada, viu, Ana? Beijo Até a para todo mundo, próxima. eu que agradeço. Na próxima eu espero todo mundo, hein? Isso mesmo. Não esqueça de Beijo para compartilhar todo também mundo. a live, não. Vai ser muito legal para nós Isso ainda mesmo. compartilhar. Tá bom? Um abraço, gente. Obrigada a todo mundo. Um Abraço, Ana. abraço. Um beijo em todo mundo. Se Beijo. cuidem.